Imagine acordar em um dia perfeitamente normal, o sol brilhando, sua família feliz e seu patrimônio seguro. De repente, a cada batida do coração, uma notícia devastadora chega, uma após a outra, desmantelando sua vida em questão de horas. Não é um pesadelo, é a realidade brutal de Jó. Inscreva-se no canal, deixa o like meu, muito obrigado. Em um único dia, ele testemunhou o impensável. Todo o seu rebanho, a fonte de sua vasta riqueza, varrido por saqueadores e pelo fogo do céu. Antes que pudesse sequer processar o roubo de seus camelos e a morte de seus servos, o golpe mais cruel atingiu. Um mensageiro ofegante, com os olhos arregalados, trouxe a notícia de que um vento impiedoso desabou sobre a casa de seu filho mais velho, matando todos os seus 10 filhos e filhas em um único e terrível instante. Você consegue sentir o peso dessa tragédia? A asfixia da perda de tudo, de cada bem material, de cada vida que ele amava, de sua própria saúde, que também se esvaía. É uma dor que desafia a compreensão, uma experiência que nos faz questionar os limites da capacidade humana de suportar. Em um único dia, Jó perdeu tudo: sua riqueza, seus filhos, sua saúde. Em meio ao caos, à fumaça das propriedades queimadas e ao eco dos gritos desesperados dos mensageiros, Jó se encontrava de joelhos. Seus filhos, todos eles, estavam mortos. Sua riqueza, construída com anos de trabalho e bênçãos, havia desaparecido. Seu corpo, em breve, seria coberto de chagas. A lógica humana ditava revolta, um grito de dor e indignação contra um destino tão cruel. O esperado era desespero, talvez maldições dirigidas ao céu, um rompimento total com tudo que ele acreditava. Mas Jó desafiou todas as expectativas. Rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de profundo luto, mas então, em vez de se voltar contra a divindade, ele se prostrou com o rosto em terra. Com uma voz que ecoou a aceitação mais profunda da soberania, ele declarou: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É loucura, não é? Adorar no momento da maior perda, curvar-se em humilhação quando o mundo desabava. Essa cena, tão paradoxal, é o coração de sua história e a primeira grande lição. Como alguém pode ter tanta fé em meio a tamanha devastação? Muitas vezes, olhamos para as histórias antigas, bíblicas ou não, como meras narrativas do passado, desconectadas de nossa realidade. Mas a jornada de Jó transcende o tempo, oferecendo muito mais do que um relato de sofrimento. Ela guarda um segredo poderoso, uma chave capaz de desbloquear uma nova perspectiva sobre os próprios desafios que você enfrenta hoje. Não se trata de uma fórmula mágica para evitar a dor, mas de uma sabedoria milenar que redefine sua relação com ela. Este homem, que perdeu tudo e ainda assim adorou, nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na forma como respondemos a eles. É sobre encontrar propósito na dor, resiliência na perda e esperança onde só há escuridão. Se você já se sentiu sobrecarregado pelas circunstâncias, se questionou o sentido de suas lutas ou simplesmente busca uma maneira mais profunda de viver, essa história tem algo a revelar. Ela promete não apenas um vislumbre do passado, mas uma transformação real no seu presente. Você já se perguntou por que as pessoas boas sofrem? No livro de Jó, essa questão é elevada a um nível cósmico. A cena se desenrola em um tribunal celestial, onde Satanás, o acusador, aparece diante de Deus. Ele questiona a fé de Jó, sugerindo que ela não passava de interesse próprio, um reflexo das inúmeras bênçãos recebidas. Porventura teme Jó a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste com proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que tem. Abençoaste o trabalho das mãos dele e seus bens se multiplicaram. A insinuação era clara. Jó só servia a Deus por interesse. Foi então que Satanás lançou seu desafio ousado. Toca em tudo o que ele possui e verás se não blasfema contra ti. Uma aposta de proporções divinas,
onde a integridade de um homem era posta à prova no palco do universo. Deus, confiante na pureza de seu servo, aceitou o desafio, traçando apenas um limite: a vida de Jó seria poupada. Esse momento, essa conversa, selou o destino imediato de Jó e iniciou uma série de eventos que testariam os limites da fé humana. O que Jó não sabia, enquanto vivia sua vida abençoada e oferecia sacrifícios por seus filhos, é que sua existência era o campo de batalha de um conflito muito maior. Não era apenas uma questão de bens ou família, mas de uma disputa cósmica entre o bem e o mal, entre a soberania divina e a acusação infernal. Era o início de uma batalha espiritual invisível, travada nos bastidores do universo, mas com consequências muito reais e dolorosas na vida de um homem. A fé de Jó, sua retidão inabalável, tornava-o um alvo e, ao mesmo tempo, um testemunho para o mundo espiritual. Sem o seu conhecimento, ele se tornou um peão num jogo celestial, mas também um símbolo de perseverança inquebrável. Essa batalha não era apenas sobre ele. Era sobre a verdade da fé desinteressada, sobre a lealdade a Deus para além das bênçãos visíveis. Sua alma, seu caráter e sua devoção seriam o campo de prova, transformando-o, mesmo através do sofrimento mais profundo, no símbolo eterno de resistência e fé. O coração de um pai é um santuário de esperança, orgulho e amor incondicional por seus filhos. Imagine esse santuário sendo estilhaçado em 1000 pedaços, um golpe após o outro, sem tempo para respirar, sem espaço para assimilar a extensão da catástrofe. Primeiro, a notícia dos bois e jumentas perdidos, dos servos mortos. Depois, o fogo que consumiu as ovelhas. Em seguida, o ataque aos camelos. Cada mensagem, um novo abismo se abrindo sob os pés de Jó, minando sua riqueza e sua segurança. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-lo para o quarto e mais devastador golpe. Com a voz embargada pela dor, o último mensageiro trouxe a notícia que nenhum pai jamais deveria ouvir. Seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Então veio um vento forte do deserto. Ela desabou sobre eles. Todos morreram. 4 notícias em minutos, 10 filhos perdidos. A dor era indescritível, a imagem do horror. O homem que tinha tudo, agora tinha apenas o vazio esmagador da perda de sua prole. É um pesadelo que nos assombra, um lembrete da fragilidade da vida e da profundidade da dor que um pai pode suportar. No auge do sofrimento, quando o corpo de Jó estava coberto de chagas purulentas e sua alma já havia suportado a perda de todos os seus filhos e bens, a dor emocional veio de onde ele menos esperava, de sua própria esposa. Aquela que deveria ser sua companheira e consolo em meio à angústia, aproximou-se, ela mesma dilacerada pela dor e pelo desespero, e proferiu palavras que perfuraram sua alma. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não era maldade pura, mas um grito de angústia de alguém que não conseguia mais suportar a visão do sofrimento do marido e a aparente indiferença divina. Era uma solução desesperada, o fim para tamanha miséria. Essa traição, vinda da pessoa mais próxima, adicionou uma camada insuportável de solidão à sua dor. Mas mesmo ferido e desiludido, Jó permaneceu firme, repreendendo-a com sabedoria, mostrando que sua fé transcendia a compreensão humana da dor. Muitos de nós vivemos a fé como um porto seguro nos dias ensolarados, uma bênção que nos acompanha quando tudo está bem. Mas e quando a tempestade chega? Quando as nuvens escuras cobrem o céu, os ventos uivam e as perdas se acumulam, é aí que a fé é verdadeiramente testada. A história de Jó nos revela a verdadeira face da fé, aquela que não se baseia nas bênçãos recebidas, mas na certeza inabalável do caráter de quem se acredita. Ele perdeu tudo: família, riqueza, saúde. Foi incompreendido pelos amigos e até questionado pela esposa.
No entanto, mesmo sentado em cinzas, coberto de chagas e sem respostas para o porquê de sua dor, Jó manteve sua integridade. Sua fé não era frágil, não era condicional. Era uma fé que resistia à escuridão mais profunda, que confiava em Deus, mesmo quando a luz parecia ter se apagado. É essa resiliência que nos ensina que a fé mais autêntica não é vista na bonança, mas se ilumina intensamente no olho do furacão. Imagine a cena: um homem antes próspero e respeitado, agora sentado em cinzas, coberto de chagas e irreconhecível. Seus 3 amigos mais próximos vêm para consolá-lo. Ao vê-lo, o choque é tão grande que eles rasgam suas vestes e lançam pó sobre a cabeça em sinal de profundo lamento. E então, algo surpreendente acontece. Eles se sentam ao lado de Jó e permanecem em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Nem uma única palavra é proferida. Nenhum conselho apressado, nenhuma explicação fácil, nenhuma tentativa de justificar o inexplicável. Apenas a presença. É um dos momentos mais poderosos de empatia em toda a narrativa. Uma lição que muitos de nós esquecemos na pressa de resolver a dor alheia. O sofrimento de Jó era tão imenso que as palavras humanas seriam vazias. Aquele silêncio, compartilhado na dor, era o maior consolo possível. Um testemunho de amizade verdadeira que transcende qualquer retórica. Após 7 dias de silêncio sepulcral, quando a dor e a angústia se tornaram insuportáveis, Jó finalmente quebrou o silêncio. Mas não foi com uma oração de louvor ou um pedido de ajuda. Foi com um clamor angustiado que ecoava a profundidade de seu sofrimento. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: nasceu um menino. Desejava nunca ter vindo ao mundo. Preferia a escuridão do não ser à agonizante realidade de sua existência. Sua angústia era real, crua, sem filtros ou piedade de si mesmo. Ele não fingia ser forte, não encobria sua alma rasgada. Era o desabafo desesperado de um homem que havia perdido tudo: sua família, seu patrimônio, sua saúde, e que agora se via mergulhado numa dor que parecia insuportável em todas as esferas da vida, física, emocional e espiritual. Esse grito honesto revela a humanidade de Jó, sua fragilidade em meio à provação, e nos convida a confrontar a realidade da dor sem floreios. Enquanto seus amigos o acusavam de pecados ocultos e a dor física o consumia, Jó parecia estar completamente desamparado. Sentia-se abandonado por todos, inclusive por Deus, a quem ele tanto amava e servia. Mas em meio a essa escuridão, aparentemente sem fim, uma luz brilhou de forma surpreendente, uma declaração de fé que ecoa através dos séculos como um farol de esperança. Com o corpo coberto de chagas e o coração dilacerado, Jó proferiu uma das declarações mais poderosas e proféticas de toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essas palavras não eram um desejo, mas uma certeza inabalável, uma convicção profunda de que, mesmo sem respostas imediatas para sua dor, Deus era justo e no tempo certo se manifestaria. Essa fé visionária, plantada em solo de sofrimento extremo, é um testemunho da capacidade humana de manter a esperança quando tudo parece perdido, e um lembrete do poder da fé que transcende a lógica e a razão. Depois de longas e infrutíferas discussões entre Jó e seus amigos, que insistiam em ligar seu sofrimento a algum pecado, surge um novo personagem, Eliú. Jovem, mas com uma perspectiva inspirada, Eliú trouxe uma visão nova sobre o sofrimento, desafiando a lógica simplista dos mais velhos. Ele afirmou que Deus é justo, sim, mas que o sofrimento nem sempre é castigo. Em vez disso, pode ser um instrumento de correção, disciplina e, mais importante, de instrução. Eliú sugeriu que Deus poderia estar usando a dor de Jó como um alerta,
um meio de levá-lo a uma compreensão mais profunda da vida, da fé e até mesmo de si mesmo. Para Eliú, os caminhos do Senhor são insondáveis e sua justiça é perfeita, com um propósito maior por trás de cada permissão. Essa perspectiva revolucionária não absolvia Jó, mas abria a porta para um sofrimento com significado, uma oportunidade de crescimento espiritual que se esconde por trás da adversidade. Após dias de debates, acusações e lamentos, a voz de Deus finalmente irrompeu de um redemoinho. Não com respostas diretas às perguntas de Jó, mas com perguntas retóricas sobre a imensidão da criação e a limitação do entendimento humano. Foi nesse momento de majestosa revelação que Jó, humilhado e transformado, teve sua verdadeira virada. Ele se curvou, reconhecendo a onipotência divina. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o ponto crucial foi sua declaração de arrependimento e reverência. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa não foi uma simples aceitação intelectual, mas uma experiência íntima e transformadora. Jó passou de um conhecimento teórico para uma experiência pessoal, de um ouvinte de relatos para um observador direto da grandeza divina. Essa transição do ouvir para o ver é a essência de uma fé que amadurece e que encontra descanso mesmo na ausência de todas as respostas. Quando a provação de Jó finalmente terminou e a voz de Deus silenciou, uma última ordem foi dada, revelando a grandeza do coração de Jó. Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado corretamente a seu respeito e instruiu que ofertas fossem feitas e que Jó orasse por eles. Imagine o peso desse pedido, orar por aqueles que o acusaram injustamente, que julgaram sua fé e agravaram sua dor. Mas Jó, em um gesto de perdão e intercessão que transcende a dor pessoal, obedeceu. Ele intercedeu por Elifaz, Bildade e Zofar, demonstrando uma capacidade de amar e perdoar que só poderia vir de uma fé profundamente amadurecida. Essa oração foi aceita por Deus, não apenas restaurando a amizade entre eles, mas também revelando que a verdadeira fé vai além da dor, transforma o caráter e ensina a amar até aqueles que nos feriram. É um testemunho poderoso de que a cura começa com o perdão, mesmo para quem nos fez sofrer. A história de Jó, com suas perdas devastadoras e sua restauração gloriosa, não é apenas um conto antigo, é um manual de resiliência e fé para a vida. Ela nos ensina a lição mais profunda sobre o sofrimento, que ele não é o fim, mas sim o início de algo muito mais significativo. Deus não deu a Jó todas as respostas para o porquê de sua dor, mas deu a ele algo infinitamente maior: sua presença, sua voz, sua revelação pessoal. A mensagem final é um farol de esperança para todos nós. Talvez você esteja enfrentando suas próprias provações hoje, sem entender os motivos, sem ver a saída, mas assim como Jó, você pode encontrar força, consolo e esperança. O grande segredo de Jó é este: quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem. E esse quem é um Deus justo, presente e cheio de misericórdia, cuja fidelidade permanece inabalável, mesmo no mais profundo silêncio da dor. Essa confiança que transforma o sofrimento em um caminho para uma fé inquebrável. Que Deus o abençoe. Deixa seus comentários,